Então, gente, dando sequência aqui na quarta parte, hoje a gente está com um pouquinho de problema aqui com a internet, então tá meio que picado, mas é a vida, né? Vamos lidar com o que a gente tem. Então a gente está falando nós estávamos falando do imperador, tá certo? A Aline estava mandando resolver o meu problema com o patriarcado, toda vez que era alguém do representando a figura paterna, que caía a internet. Tudo bem, Aline, tá bom. Depois a gente manda a conta, tá? Eu ouvi a Aline e o Ronald falando que o imperador é um aspecto mais planetário, né? É o chefe, é o diretor de uma empresa, é o CEO, é o general de um exército, ele representa o presidente, ele representa o grande mandatário. Ok, mas quando a gente vem trazendo isso do macro e traz isso para o micro, a primeira célula, isso a gente aprendi em moral cívica, né? A primeira célula da sociedade é a família. É a célula menor, se a gente for pensar em célula, né? O imperador, gente, se vocês se lembrarem da viagem do herói, que foi trazido pelo Rai, trouxe, ele representa o pai. É o pai, gente. Ele é o pai. Existem dois aspectos, tá bom? A Aline trouxe a questão do provedor. Às vezes vocês se confundem. Existe o pai biológico, tá certo? Que doa os 23 cromossomos e o espermatozoide para fecundar o óvulo. Sem essa figura, que pode ser até mesmo um banco de esperma, não tem vida. Dois óvulos não, ainda hoje, no ano que nós estamos, dois óvulos não fazem filho, não faz o outro ser, ou dois espermatozoides também não faz outro ser. Precisa do óvulo e do espermatozoide, ok? Precisa desse conjunto para fazer um filho. Então, ele tem a ele tem isso, tá certo? Ele tem, é isso, acabou, não tem o que fazer. Ele tem essa característica de ser o pai, que é quem doou os 23 cromossomos. Ele tem a característica, isso é um aspecto. Um outro aspecto, não confunda os aspectos, é o aspecto arquetípico do provedor. O aspecto arquetípico do provedor pode ser, como é que eu vou dizer? Pode ser manifestado por qualquer um. O provedor pode ser o avô, o provedor pode ser a avó, o provedor pode ser um tio, o provedor pode ser o Estado, quando a criança mora no orfanato, pode ser o Estado, pode ser uma instituição de caridade, tá certo? O arquétipo do provedor. Pode ser a mãe, pode ser um irmão mais velho. Deu para entender a diferença? Sim ou não? Afirmativo. Não Sim. entendi. Sim. Deu sim. Tá certo? São coisas diferentes. Senão vocês confundem a parada e aí faz uma confusão do cacete. Não é a mesma coisa. Tá certo? Não é a mesma coisa. Eles são faixas, lembrem-se. São faixas, são camadas. Eu posso, num jogo, associá-lo à camada do pai biológico, que está no sangue, ok? Eu vou fazer o exame de sangue e vou descobrir que sou irmão da Aline, do Júnior, do Alex e da Ana Lúcia. Isso é sangue. Outra coisa são as relações, tá certo? Na minha casa, eu exerço a função do imperador porque eu sou o provedor da minha família. Tá certo? Ponto. Certo. Quando eu estou no meu trabalho, eu não exerço no meu trabalho. Aí que tá, não acontece, aí são diferentes, né? No meu trabalho, para algumas pessoas, eu exerço a função do imperador, porque eu mando os caras de forma direta. É ordem direta. Se eu quiser, eu contrato, eu mando embora. Tá ali, papá, pum, pum. A vida ou morte na empresa daquele indivíduo está sob o meu comando. Então, para aquele indivíduo, eu sou imperador. Mas eu não sou o dono da empresa. Então, a minha cabeça ainda tem alguém acima da minha cabeça. Deu para entender como é que é o negócio? Então, na realidade, não seria, nesse exemplo, não seria bem o imperador. É como se eu fosse o rei, ok? O rei, porque o imperador, ele manda em vários reis. Então, é como se eu fosse um rei, então, seja de ouros, de espadas, de paus ou de copas,
e eu tenho um imperador acima de mim. Deu para entender ou ficou confuso? Sim, entendi. Beleza. Então, olha só, vamos dar uma sequência. O imperador é muito fácil, cara. É muito fácil a gente entender os aspectos, são muitos, abusivos do imperador, porque é tudo de ruim que acontece no planeta, gerido pela energia do masculino desenfreado. Então, é o abuso econômico, é o abuso político, é o abuso da mídia, é o abuso... Quem falou? É o abuso do ambiental, é o cara que dá a carteirada, é aquele... Tu sabe com quem tu tá falando? O TI vai passar. Tá certo? São todas as formas de abuso. A gente já sabe disso. A guerra é um abuso, a exploração é um abuso, o tráfico de droga é um abuso. O tráfico de droga tá mais pro diabo, né? Conflitos, tudo isso que a gente já tá cansado de saber, gente. Do pai violento, daquela pessoa que é agressiva. Essa energia do imperador no negativo, a gente já tá, cara, saturado. A gente não consegue, tem muitas pessoas que não conseguem ver o imperador no seu aspecto positivo, porque está tão saturado no seu aspecto negativo. Então, esse aqui a gente vai passar já batidinho, beleza? A menos que alguém queira falar mais alguma coisa. Senão, eu já dei como pronto o imperador. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vai. Não. Passamos para o carro. Quem quer falar do carro? O carro, assim, a primeira impressão que eu tenho é quando a pessoa passa por cima do outro para conquistar o seu objetivo. Não se importa com o outro. E eu vejo também a psicopatia, né? Que é justamente isso. Justamente isso não, é um dos aspectos, né? Você não nutre sentimento, você não nutre empatia, você quer se beneficiar com aquela relação. Desde o momento que aquela relação não te traz mais benefício, você passa por cima de tudo daquela pessoa e parte para outra, né? Então, essa relação que nós temos aí demais na sociedade que nós vivemos são esses distúrbios de psicopatia, que até agora eles estão dando outro nome, que eu esqueci, distúrbio da sociedade, alguma coisa assim. Mas é o que veio à mente. Muito bom. Quem quer falar mais do carro? Eu vejo o carro como... O carro, no seu aspecto positivo, é o movimento, é o cara que vai para a luta. E, no sentido negativo, é o cara que está fazendo isso tudo não para um intuito puritano, né? Ele está fazendo isso para se beneficiar. Então, é mais um abuso da própria pessoa do que ele sofrendo o abuso. Vejo mais ou menos assim. Legal. O carro representa, gente, o carro tem a representação da força no sentido da violência, ok? Da violência, não é força, é violência. Da violência. Então, por exemplo, conflito armado, acidente de carro, qualquer tipo de coisa que tenha choque. Por exemplo, tiroteio, guerra. É carro de guerra. Já falei isso para vocês nas aulas. É carro de guerra. Não é um carro de passeio, não é uma charrete, não é uma liteira, tá certo? É carro de combate, é carro ágil, é carro individualista. Perfeito a leitura da Aline. É um carro individualista, eu quero para mim. Então, por exemplo, é uma carta que representa, por exemplo, a milícia. Tá certo? Mas não só a milícia, mas o abuso, por exemplo, numa blitz policial. Isso que a gente viu na televisão do policial ajoelhado no pescoço da pessoa, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, esse carro representa isso. É o abuso da força, da autoridade. Você não pode levantar a voz para um agente da lei, seja ele qual hierarquia, porque você vai preso. Mas se tu tomar um tapa na cara de um cara... Assim, vou dar um exemplo. Se você tá na rua, tá na praia, tá todo mundo de sunga, e alguém te dá um tapa na cara, tu pode cobrir o cara de porrada. Até lá, tá todo mundo igual. Se você se garantir, acabou. Tu vai na mão.
Mas se você tá no meio da rua, tá uma pessoa fardada, te dá um tapa na cara, se você fizer isso, você vai preso e o cara vai chamar mais 20 e se bobear, você nem volta para casa. Esse é um tipo de abuso diferente. É diferente do abuso do imperador. O abuso do imperador, cara, ele se enquadra num monte de outros tipos de abuso, mas é um abuso da autoridade, ok? Ele tem autoridade sobre você. É diferente. O policial não tem. Quando o policial faz um ato desse, ele está sendo um contraventor da lei. Não é porque ele está usando uma farda que ele passa a ter o direito a te tratar com agressividade. Deu para entender a diferença entre um e outro? O imperador não. Ele vai te exercer aquilo ali. Ele é como se ele tivesse uma posse sobre a sua vida e morte, porque era assim que era naquela época. Entenda a vida e morte, gente. Vida e morte, hoje em dia, ela é todo momento. Não é só morrer fisicamente, desencarnar. É vida e morte dentro de uma possibilidade de um crescimento acadêmico. É vida e morte dentro de uma possibilidade de uma promoção na empresa. É vida e morte se você não vai conseguir se manter. O cara pode, no momento que ele te manda embora, ele te matou dentro daquela empresa. É uma forma de morte. E isso está na mão do imperador. O carro, não. Ele vai exercer a violência porque ele gera violência e ele vive na violência. Deu para entender a diferença? Deu. Tá certo? Beleza. Vamos passar agora pro diabo. Vocês percebem que o diabo... Ah, cara, por mais que eu tente fazer o diabo ficar bonito, o diabo, de todas as cartas dos arcanos maiores, a única que está em pé, tipo assim, naturalmente já é uma relação abusiva, né? Ele é o único que está em pé. Os outros ainda saíram invertido para dizer que ele só vai ser abusivo se tiver no negativo. O diabo já está de boa no abusivo, né? Esse ambiente já lhe pertence. Mas vai lá, quem quer falar do diabo aí? Porque se você colocar uma pergunta, existe alguma coisa abusiva nessa relação e sair o diabo, realmente fica difícil tentar fazer ele ficar bonito, né? Pô, não, mas vem lá, vamos lá. Saiu uma pergunta. Aí eu só quero saber, o que você vê? Quais são as relações abusivas que você vê do diabo? Eu vejo aquela relação sexo, droga e rock and roll. Porra, legal. Mas tem gente que gosta do sexo, da droga e do rock and roll. Vamos lá. Fala aí, Ronald. Deixa a Ronald falar, você nem vai brigar comigo. Fala, Ronald. Não, pode falar. Né? Aquilo que eu coloquei, o diabo, pela própria carta dele, por ser uma carta onde a liberdade e a libertinagem, né, traz um pouco dessa coisa da liberdade em excesso, apesar dele só estar dirigindo ali, mas traz assim uma sensação, uma imagem de que tem alguma coisa fora do eixo ali. Alguma coisa está exacerbada. Eu vejo assim. Ok. Fala, Rai. Me vem muito a relação do vício, né? Legal. Tipo, boa. Com substância, com comportamento. E é isso meio que gera autossabotagem e aquilo que está viciado tem controle sobre você, então é uma relação abusiva, sim. Legal, mas é só, gente, o vício, a gente Muito acabou... bem, Rai. Aí eu pensei a mesma coisa que ele, como se tivesse uma dependência de uma pessoa com a outra, como se fosse uma relação de codependência também, como um vício. Mandou bem. Muito bom, tá? Muito bom mesmo, de todos vocês, tá? Mas olha só, pô, me perdi aqui. Veio outra coisa pra minha cabeça e o que eu ia falar fugiu. Ah, lembrei. Ok. O vício, né? Segura aí, galera, minha cabeça aí. Senão ela dá umas voadas boas. O vício, gente, nós nos condicionamos, isso também é crença, pela mídia, de que o vício era só droga. Tal. Cara, vício é qualquer coisa que você não consegue se abster. Tá certo? Qualquer coisa. Falar palavrão, reclamar, criticar, as mídias sociais, quem não consegue toda hora dar uma olhadinha se não tem mensagem, se não tem postagem, quantos likes, quantos compartilhamentos, tudo isso são vícios, tá certo? Tem um livro
que eu acho que era o Livro dos Dragões, do Robson Pinheiro, acho que foi isso, acho eu. Que no segundo livro, acho que fala que os seres lá de baixo estariam fazendo uma novo tipo de droga que seria cibernética. E é a pura verdade, cara. Hoje em dia a gente não consegue dormir sem dar uma olhadinha para ver se a última postagem ali do negócio. Se bobear, você entra na madrugada vendo as redes, tá bom? É um tipo de vício também tão nocivo quanto qualquer outro, tá? Independente dele ser uma droga prescrita ou uma droga vendida de forma ilícita. Beleza? Eu vou fazer uma referência aqui, que no próximo slide eu coloquei os enamorados, tá bom? Porque os enamorados do diabo, eles têm umas relações diretas. A relação do diabo e do enamorado é relação direta. Um é 15, o outro é 6, 1 mais 5 dá 6. Você tem que nos enamorados você tem um anjo e 2 pessoas. Do diabo você tem um anjo caído, que continua sendo um anjo, e 2 pessoas. São 2 casais, você tem as mesmas relações, tá certo? Eles são espelhos, tá certo? É um olhando de frente para o outro, é um espelho. As relações continuam sendo abusivas, tá certo? A pessoa não colocou porque ela elencou 10, mas os enamorados entrariam aqui também, mas numa posição invertida. Ele teria uma referência também do abuso. Por que é abuso, gente? Por que os enamorados estão numa relação do abuso? Porque tem 3 pessoas. Independente de ser um anjo ou um cavalo ou o que for, são 3 pessoas. Qualquer relação que tem 3 pessoas, alguém está sobrando, tá certo? A relação foi feita para ser 2. Porque mesmo aquela poliamor que a pessoa fala assim, eu estou aceitando, a gente viu um programa que tinha na GNT que era poliamor. Cara, acho que de todos os programas, só 2 ou 3 pessoas realmente você percebia na linguagem corporal que elas estavam satisfeitas. A maioria esmagadora estava aceitando aquela relação a 3 só para não perder o companheiro ou a companheira. E isso era uma relação de dependência e de abuso. Tá bom? Tem a questão da dependência aqui do abuso das drogas, e aí nós vamos ver, por exemplo, a pessoa, vamos falar agora da droga mais pesada mesmo, mais lícita, mais conhecida, né? O cara lá com a cocaína, com a maconha e com qualquer outra coisa do gênero. Da pessoa se vender a sua essência mais profunda para poder consumir a droga, né? Se despir de todas as suas vergonhas e inibições para conseguir manter o vício, tá bom? Alguém quer falar mais do diabo? Não, tranquilo. Sim, sim, não, não. Então, agora nós vamos para a Lua. Quem quer falar da Lua? A Lua me dá a impressão, porque a Lua já é a própria magia, né? A própria coisa, ela já de cabeça para cima já não traz muita clareza. E ela de cabeça para baixo dá a intenção assim de um abuso mais magístico para mim. Legal. Você percebeu que eu escolhi a dedo a carta, né? Eu escolhi a do New Vision, né? Eu botei a do New Vision aqui. Vamos lá, quem quer falar aí? Não, eu ia falar a mesma coisa que o Ronald falou, concordo. A primeira percepção realmente é algo magístico, mas eu também vejo a questão do abuso religioso, que a gente viu até o caso do João de Deus recentemente. Então seria esse aspecto. Ok, eu vou concordar contigo pelo aspecto do peixes, né? Porque a Cláudia pode falar isso melhor, mas por ela trazer um aspecto de Netuno, peixe e lua, né? E aí traz esse aspecto da religião, não da religião, mas da ilusão e da pessoa seguir como cardume, tá certo? Como cardume. Porque o que leva a esse tipo de coisa acontecer, não só com o João de Deus, mas tem vários exemplos lá nos Estados Unidos, dessas seitas, dessas
dessas colocações, né, abusivas em relação ao direito do ir e vir e do pensar, isso se dá porque a pessoa entrega a sua vida na mão de outra pessoa e age como cardume, deixa de pensar individualmente e passa a pensar de uma forma coletiva. Então, perfeito a sua colocação, tá? Tá ótimo. Ninguém quer falar nada sobre o carinha lá em pé lá na água, não? Não. Então, eu vou falar para vocês, assim, a carta da Lua, ela tem representação da magia perfeita, como vocês trouxeram, mas ela tem algumas palavras-chave. A primeira é mãe. A Eu segunda, ia falar, mas caiu aqui. Então, quando você acabar, eu falo. não, a primeira é mãe, a segunda é medo, a terceira é magia, ok? A gente pode discorrer de qualquer uma dessas três palavras horas sobre a carta da Lua. No aspecto medo, gente, essa carta mostra um soldado armado com a faca na mão saindo de dentro do mar. Pô, quem não vai ter medo de um aspecto desse? Isso mostra um aspecto de violência. Nós temos falado sobre questão de violências e nós temos analisado essa violência em vários aspectos, tá certo? Essa é uma violência externa, tá? Por exemplo, quem vive em zona de risco, né? Quem vive em comunidade que tem risco de tiroteio ou de morte, violência tanto pelo tráfico quanto pela polícia. São situações externas, porque a pessoa não está vindo da casa, ela está vindo dentro do mar. Então, você não tem gestão sobre isso. Porque quem anda pelo mar? Qualquer pessoa. Se você pensar bem, gente, você poderia entrar no barquinho e ir para os Estados Unidos. É só entrar no barco. Você poderia descarregar qualquer coisa. Você pega um barco de pesca, vai até no meio do oceano, recebe uma carga lá do que for, né? Vou deixar aberto aí, do que qualquer coisa, e você traz para uma praia aqui uma praia aqui, para a Barra da Tijuca. Você traz para a Barra da Tijuca e descarrega ela na madrugada, como se fosse peixe, misturada com peixe. E tu traz o que tu quiser, cara. O que tu quiser, porque não há fiscalização. Então, essa questão do sair do mar independe da nossa gestão. É diferente das relações das outras cartas, que elas estão relacionadas ao nosso cotidiano. Esse não. Esses são totalmente desconhecidos e externos e nos causam pânico. Então, isso também pode ser, por exemplo, medo da mídia. Você liga na televisão, o cara fala assim, não, morreu, tal, e está sempre morrendo, né? Porra, todo dia morre muita gente, beleza, mas tá lá, morreu, ou a violência, e eles vão jogando a informação. É uma forma de abuso, cara, porque tira de você o seu livre-arbítrio de pensar por si mesmo, de analisar por si mesmo, de tomar suas decisões. Também é uma forma de abuso através de uma rede, e a gente pode pensar que a rede social e a própria mídia como rede que nos traz um aspecto abusivo da sua imposição, do seu querer, tá bom? Pode falar, Cláudia. Cláudia? Ainda tá aí ou saiu? Oi. Ah, Tô aqui, não saí não. Para mim não tem como, em primeiro plano, não associar a carta da Lua à mãe, até porque astrologicamente também faz o mesmo link, né? Casa 4, Lua, que é a casa da família, de origem, como a gente sentiu o nosso lar. Então, uma Lua invertida seria uma influência, para mim, negativa dessa mãe sobre essa pessoa, né? Para mim seria uma espécie também de manipulação, ou de vitimização, ou de marido substituto, não só para homens como para mulheres, né? Também, né? Para mim seria uma até poderia ser magia, mas eu vejo mais da forma invertida como os medos, né? Sendo utilizados para manipular a pessoa, né? Então, eu colocaria essa carta da Lua como isso daí. Não fugindo dessa associação netuniana, que já é outra história, Netuno é peixes, né? Como você falou, de ter algum tipo de idealismo ou algum tipo de, além da idealização, algum tipo de
amor platônico, alguma coisa assim, né, que só existiria na cabeça da pessoa e não existiria na realidade, mas eu não sei se isso realmente eu associaria à Lua, né? A Lua eu associaria mais também aos medos profundos da pessoa se manifestando de alguma forma. É isso. Perfeito. Mas só para não perder né? São relações abusivas, né? Então, relação abusiva do meio. Então, vamos lá, recapitulando a Lua. Abusiva da mãe, e isso aí é comum, absurdamente. Da mãe chantagear e manipular e não querer que você... Cara, todas as histórias infantis, os contos dos irmãos Grimm, vão falar de um aspecto da mãe. Então, por exemplo, a bruxa, todas as bruxas dos contos, né? Branca de Neve, Bela Adormecida, Cinderela, Gata Borralheira, todas as mães e madrastas são facetas da própria mãe na psicologia, mas isso é um estudo que não é o caso aqui agora, tá certo? Então ele vai fazer lá muito bem mesmo da mãe e dos aspectos de manipulação e abusos da mãe. No caso nosso aqui, abusos da magia. A magia continua presente na carta da Lua, em função de tudo que ela representa, inclusive o próprio aspecto da Lua. Muitas das magias são feitas de acordo com a fase da Lua. E aí nós vamos ver uma magia indireta, e está bem representada por esse guerreiro que está saindo da água, e pelos abusos, as relações abusivas do meio, tá? E aí nós vamos falar desse meio, do meio social, como um todo, né? Das interações entre o grupo. Porque quando a gente pensa no mar, e aí por isso eu estou pedindo para vocês expandir a forma de pensar. Quando vocês estão no mar, o mar não tem fronteira. Então, da mesma forma que você está interligado com a água do Ártico, você está com a do Saara, né? que permeia a África. Então, todas as águas estão conectadas no grande vaso. Então, se um peixinho, uma baleia, saísse lá do Polo Sul, ela poderia ir até o Polo Norte e vice-versa, ou dar a volta ao mundo quantas vezes ela quisesse, porque não teria nenhum tipo de barreira. Então, todas essas relações interpessoais e com a sociedade e as relações abusivas que nós vivemos em sociedade estariam representadas aqui pela Carta da Lua, tá bom? Mais alguma coisa que vocês querem falar? Eu vou passar para o próximo slide, que a gente já estourou do horário. Vai? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Beleza. Então, aqui, falando em relação ao que a Aline colocou, eu fiz os meus top 10, tá? O meu top 10. Eu sei que vocês vão... Cada um vai ter o seu top 10 de cartas. É o 3 de ouros, tá? Eu vou falar bem rapidinho para poder não avançar demais do horário aqui, tá? Se quiser, a gente volta a isso na próxima oportunidade. Então, o 3 de ouro eu coloquei... O 3 de ouro eu coloquei por causa do abuso das relações abusivas em relação ao trabalho, porque essa carta representa o trabalho, da contratação. Então, são os abusos da pessoa querer que o cara fique depois do horário, os abusos da questão da hora da negociação dos salários e dos pagamentos, os abusos das relações trabalhistas de um modo geral. A segunda carta, o 6 de ouros, estão todas elas invertidas, tá? Todas as cartas que eu botei estão invertidas. O 6 de ouros eu coloquei em relação à dependência, o abuso pela dependência econômica, financeira, que muitas vezes a gente vê da pessoa não se sentir merecedora, não se sentir apta e ficar na mão de outra pessoa, seja parente ou seja externo, por depender do dinheiro, tá? O 10 de ouros eu coloquei pela questão do abuso de muitas vezes a gente tem nas relações de ter vários membros da família apoiado apenas em um único esteio, né, dessa família, seja por necessidade ou por conveniência, mas também é uma forma de abuso. O 10 de paus eu coloquei pela questão do excesso da tarefa, mas isso é uma coisa que isso é tanto externa quanto interna, porque a própria pessoa que está sofrendo esse excesso está sendo abusada
ela também não deu um limite, ela não fez igual ao 9, ela não fez uma barreira, ela não estabeleceu para que daqui você não passa. Então, ela também está dando margem para que as outras pessoas possam invadi-la. O Rei de Espadas, a gente já falou com ele na sessão anterior. O 6, gente, o 6 de copas, todos são invertidas, tá certo? O 6 de copas, como ela é uma carta que representa um período de infância, então ele traz um aspecto no seu invertido de abusos na infância. Aqui não está detalhado que tipo de abuso. Pode ter sido abuso por trabalho, pode ter sido abuso por exigência, pode ter sido abuso por cobrança, por excesso de atividade, por excesso de expectativas do tipo, pô, o cara tirava 8 e falava que você não é tão bom, e aí cada vez mais que falava que a pessoa não era tão boa em estudar, fazia com que a pessoa desanimasse do estudo, até o ponto que essa pessoa não deu sequência aos seus estudos. Pode referenciar abuso no âmbito sexual também. A questão aqui do 10 de ouros, também tem a questão do abuso dentro da família, porque aqui já tem o vovô, a vovó, o papai, a mamãe, e são referências de abuso em relação à família, tá? A família. E a gente tem falado bastante sobre isso em relação a... Cara, as relações são muito complicadas, né? Quando a gente vai tratar pessoas em relação à constelação familiar, em relação a tantas outras coisas, você vê coisa do arco da velha, você vê situações de que a gente vê isso no telejornal, cara, da mãe saber que o namorado da mãe, padrasto das crianças, abusa de algum dos filhos, mas não faz nada porque ele mantém a casa. Então isso aí está na mídia. De vira e mexe aparece na televisão, né? São todas umas relações muito complexas. A relação do 10 fica mais evidente, do 10 de ouros. A relação de copas, ela não é tão evidente assim, mas você vê que tem um homem lá chamando as duas criancinhas. Quem é esse homem? Fica a interrogação. Então, no aspecto do abuso, isso está muito patente. Na relação do 10 de copas, nós vamos voltar a ter essa mesmo conjunto familiar aqui, expresso, de uma forma aqui toda bonitinha, do excesso do 10. Isso vale para todos os 10. E também temos aqui essa relação aqui do excesso familiar, né? Do excesso da dependência emocional, das interações, das projeções. Na relação ao mago, eu coloquei o mago como sendo aquela pessoa, cara, que vai te levar na lábia, que vai te engambelar, que vai fazer em você o abuso mental, né? Ele vai te levar na lábia, vai abusar de você, vai te menosprezar, vai te enganar, vai te iludir e vai estar com esse processo em relação à comunicação, tá? E aqui a gente também tem de uma forma mais clara a questão da mídia, tá? Porque como o mago representa a comunicação, toda forma de veículo de comunicação, fake news, toda essa forma de comunicação, guerra mental, psicológica e de comunicação está na relação do mago. A relação da força, se vocês observarem, você vê o Hércules lá em cima do morro, ele vai falar daquelas relações abusivas pela força, né? Pela força, mas vai ser uma relação íntima, vai ser uma relação casal, vai ser uma relação homem e mulher, mas que vai ter uma pegada truculenta. Vai ser aquela relação truculenta da relação. E a dos enamorados, eu tinha falado quando eu falei do diabo, porque ela traz uma referência de ter 3 pessoas numa relação e alguém tá sobrando aí. Tá bom? Eu vou encerrar aqui rapidinho para a gente fechar com o texto que a moça coloca no site, que já vai encerrar aqui o meeting, tá? Para evitar que a gente perca a gravação. Eu já vou botar a última parte para a gente fechar, tá bom? Até daqui a pouquinho. Beijinho.